Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo com mais um chá literário. Hoje o tema literatura portuguesa. Dou o meu alô ao presidente José Domingos, Leovani Otaviano, Marcionílio F. Silva, Júlio da Rádio Cidade, Silanos, e boa noite, Mônica Mesquita. Eu vou ler rapidamente uma apresentação sobre ela. Mônica Mesquita, muito obrigada por sua presença hoje no Chá Literário. Ela que é residente no Porto, Portugal, é amante das artes literárias, já participou de mais de 50 coletâneas, recentemente escreveu um livro chamado Humor Fora da Caixa. Em outubro de 2023, deu início ao projeto Tertúlia Poética dos Afetos, e é um prazer recebê-la no nosso chá literário. Muito boa noite. Então, eu passo a palavra para a Mônica, palestra sobre literatura portuguesa. Boa noite, Cristiana. Boa noite, boa noite a todos que nos estão a ouvir, ao presidente, ao José Domingos, a Júlia, ao Marciolino, Leovani, e a você, Cristiane, e a todos os ouvintes da Sila. É um prazer para mim e uma honra estar aqui convosco e poder trazer um pouco da literatura portuguesa. Eu preparei um resumo, porque a literatura portuguesa é muito rica, e então eu preparei um resuminho para vocês, para que possam conhecer a literatura portuguesa desde das raízes, porque falar em literatura portuguesa e não falar das raízes, portanto, não seria bom nesse aspecto para mim. Portanto, a literatura portuguesa é um espelho da nossa história. É feita de descobertas, de saudade, de luta e de sonhos. Desde as primeiras cantigas de amigo, escritas há mais de 800 anos, até a poesia livre e plural, que floresceu depois do 25 de Abril. Cada época deixou as suas palavras gravadas no tempo. Hoje, vamos percorrer juntos esta viagem, desde as raízes medievais até aos autores contemporâneos, descobrindo como a língua e a arte de escrever moldaram a nossa identidade. E vamos nos lembrar também das vozes femininas, como a da primeira poetisa portuguesa. Isto ainda anda em debate entre duas, mas depois mais à frente vão ver. Portanto, essas poetisas portuguesas que enfrentaram séculos de silêncio para finalmente poderem ser ouvidas. Esta é uma história de letras, mas também de liberdade. Então, eu já fui apresentada pela Cristiane, só para realçar que O Humor Fora da Caixa é o meu 6º livro, que foi publicado no ano passado, mas em virtude de eu ter tido um acidente doméstico,
passou a sua apresentação para março deste ano, 2025. Agora, no Dia do Escritor, eu fui brindada com o meu 7º livro, que é de uma história infantil, que é intitulado Nikita, a Poetita Catita. Vamos agora prosseguir então com um breve resumo que eu preparei para todos vós e para mim também. É um reviver é um voltar à escola, é um reviver das nossas origens, realmente. E eu escolhi o título Da Oralidade Medieval à Liberdade, uma viagem pela literatura portuguesa. E aqui estou eu, Mónica Mesquita, no cantinho, está o Luís Vaz de Camões e está retratado um cravo que simboliza o 25 de Abril e a Revolução nos Cravos. Linha temporal da literatura portuguesa. Portanto, nos séculos XVII, ou seja, nos séculos VII, já, XVII, perdão, do século XVII ao século XXI, portanto, vamos dividir em 6 grandes períodos. A evolução da oralidade medieval até à literatura contemporânea. Eu escolhi uma folha de papel da Idade Média e escolhi também uma comparação entre uma folha de papel da atualidade. Origens e trovadorismo do século, está aqui uma coisa no cantinho, mas eu acho que é do século XVII e XVIII. Portugal e Galiza, o berço das cantigas. As cantigas de amigo, porque falei ao bocado na introdução, de amor, de escárnio. E era o Dom Dinis, o rei trovador, começou com ele. Oralidade como principal veículo. E a primeira poetisa, também como já falei, que é Luísa Ciegeia, entre 1522 e 1560. Mas há outra poetisa no meio, que depois mais à frente existe este debate entre as duas. Portanto, os historiadores estão a debater se realmente foi esta poetisa, a primeira poetisa portuguesa, ou outra que se chama Soror, que eu acho que já muitos também ouviram falar. Renascimento e epopeia. Portanto, eu penso que é que tem aqui uma coisinha do lado que não me dá para eu conseguir ver, mas eu acho que é do século XV ao século XVI. Humanismo e descobrimentos. E temos Fernão Lopes com as suas crónicas e o famoso Luís de Camões com os Lusíadas, em 1572. E as escritoras pioneiras, como eu falei há pouquinho no outro slide anterior, Luísa Cigeia e Soror Violande do Céu. E temos aqui as nossas caravelas portuguesas. A nossa caravela portuguesa. E o nosso Luís Vaz de Camões, claro. Prosseguindo com o século XVII e o século XVIII, o Barroco e o Arcadeísmo. No Barroco temos a exuberância e as metáforas, pelo padre António Vieira, e temos também o arcadismo, a simplicidade e a natureza. Temos o Bocage, com a sua sátira e o lirismo, e a escritora Soror Maria do Céu, que fez furor também nessa época. Eu escolhi uma imagem do Bocage e uma imagem da natureza. Seguidamente, temos o renascentismo e o realismo, no século que eu não consigo visualizar, mas penso que é o XIX. Renascimento, nacionalismo e emoção. Temos Almeida Garré, Alexandre Herculano, e no realismo temos o naturalismo, a crítica social, com Essa de Queiroz e Cesário Verde. Vozes femininas, temos a Maria Amália Vaz de Carvalho. Eu escolhi uma foto do Almeida Garré e também
do Eça de Queiroz, com os maias, o famoso que nós estudamos também em altura escolar, né? Na época escolar. Prosseguindo, temos o modernismo e o neorrealismo, no século XX até 1974. Temos Orfeu, com Fernando Pessoa e Sá Carneiro, portanto, que é uma revista literária criada, criada por eles, portanto, por Fernando Pessoa, por Sá Carneiro e também por Luís Montalvor, que só teve 2 números publicados. O terceiro ficou por sair. Portanto, esta revista introduziu as correntes modernas, o futurismo, o sensacionalismo e o intersacionismo, o que foi um escândalo na época, porque foi acusada de louca e falta de moral. Foi um marco da modernidade literária portuguesa. Podemos dizer que o Orfeu, ou seja, a revista Orfeu, foi como um raio numa noite calma. Agitou e dividiu, mas abriu também caminho para a literatura portuguesa falar. E a linguagem do século XX despoletou. Temos também a segunda geração modernista, com Sofia de Melo Breiner. Temos também o neorrealismo, com a literatura social, com Alves Redol. E temos as mulheres e a censura, com as novas cartas portuguesas, uma publicação das Três Marias. Portanto, as Três Marias, era constituída por Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa. Portanto, publicaram as novas cartas portuguesas, inspiradas em Mariana Alconforado. Era um texto combatido contra a censura, contra a opressão feminina e moral conservadora. Foram levados a tribunal pelo Estado Novo e o caso gerou protesto internacional. Absolvidas após o 25 de abril de 1974, cuja uma fotografia está aqui no cantinho, que é mesmo do dia da absolvição das Três Marias. Portanto, as Três Marias mostraram que a literatura pode ser uma arma, eu costumo dizer uma arma que desarma, e que as vozes, e que às vezes escrever é um ato de coragem. Portanto, por isso é que eu costumo dizer que a literatura, os livros, são armas que desarmam. Portanto, prosseguindo então. Após o 25 de abril, houve liberdade de expressão e multiplicidade de vozes. Temas contemporâneos, identidade, memória, feminismo. E eu escolhi a autora Lídia Jorge, as autoras, aliás, Lídia Jorge, Inês Pedrosa e Ana Luísa Amaral. E aqui temos uma foto do símbolo dos escravos do 25 de abril. Aqui está uma referência à primeira poetisa portuguesa que está em debate histórico entre se foi Luísa Segeia ou Soror Violante do Céu. Ambas têm uma escrita feminina como um ato de resistência, ou seja, para elas escrever era um ato de resistência, resistência à censura, resistência à falta de liberdade,
para elas era uma libertação, a escrita, e também uma resistência. Pós-revolução e contemporaneidade, portanto, é baseado na liberdade de expressão, na diversidade temática, e aqui temos os exemplos que eu quis deixar convosco de José Saramago, que foi Nobel da Literatura em 1998, com ensaios sobre a cegueira, e mais alguns autores contemporâneos, como Lídia Jorge, Vítor Hugo Mãe, Mia Couto, que, embora moçambicano, é descendente de portugueses, portanto, é um escritor lusófono, por assim dizer. Portanto, em suma, a literatura reflete a história e as lutas de Portugal, a liberdade de escrever e as conquistas recentes para as mulheres, e eu convido à leitura e à reflexão. As fontes foram Saraiva e Lopes, História da Literatura Portuguesa, Carlos Reis, História Crítica da Literatura Portuguesa, Ana Luísa Amaral, Anatomia e Biblioteca Nacional de Portugal, Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Portanto, eu sou a Mónica Mesquita, como vocês já me conhecem, e se desejarem voar através da escrita, contactem Mónica Mesquita. Há muito para falar sobre a literatura contemporânea. Eu própria dei início, como a Cristiana falou no início, à tertúlia poética dos afetos, com o objetivo realmente de trazer não só os escritores que nos inspiraram, os nossos antepassados, honrando as nossas raízes portuguesas, mas também com o objetivo de dar voz aos novos escritores, novos poetas, novas artes. Então tem sido muito gratificante para mim conhecer escritores, poetas, artistas plásticos, cronistas, imensos potenciais, imensos talentos, e dar-lhes voz tem sido muito gratificante para mim e tem sido maravilhoso conhecer pessoas tão humanas, tão sensíveis às artes e à literatura, tanto à literatura das nossas raízes, não é? Como eu acabei de vos descrever alguns pontos, os principais, como também a literatura moderna. Têm estado na tertúlia poética dos afetos, que eu organizo ao terceiro sábado de cada mês, no auditório da Junta de Freguesia de Campanhã, aqui no Porto, onde eu resido, em Portugal, e eu tenho dado voz a muitos escritores, bem como também a minha voz, não é? Para que não possam ficar não fiquem no esquecimento. Aliás, eu desejo que não aconteça com os escritores contemporâneos, como aconteceu com os escritores renascentistas e da Idade Média, que só foram reconhecidos após a sua morte. Então, esse foi o meu objetivo, quando eu criei a Tertúlia Poética dos Afetos, foi dar voz aos novos escritores portugueses, e não só, porque nesta última tertúlia tive um escritor português, sim, mas que está a residir em Macau, e veio cá, propositadamente, para apresentar também o seu primeiro livro infantil, uma história infantil, O Dinossauro de Dinarte, e foi muito interessante este intercâmbio cultural, porque, claro, ele também tem influência na cultura inglesa, na cultura chinesa, e também é mágico, também trouxe um pouquinho da sua magia para nós, com um pequeno número de magia, e foi muito interessante. E eu estou muito grata a Deus, claro, em primeiro lugar, e estou grata
ao Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Campanhã por me dar esta oportunidade de organizar e de apresentar a Tertúlia Poética dos Afetos. Eu já tinha experiência como apresentadora dos meus próprios livros, não é? Porque já vou no 8º e ainda não apresentei o 8º. Mas estou muito contente por ter tido essa oportunidade e por conhecer, como vos tenho dito, vários poetas que têm vindo de várias partes de Portugal também, para dar voz à sua poesia, à sua prosa, e estou muito feliz também por estar aqui convosco, por ter sido convidada para falar um pouquinho da literatura portuguesa. Estou muito grata à CILA, Confraria Internacional de Literatura e Arte. Estou muito grata ao seu presidente, José Domingos, e também à Cristiana, a Loviane, a Leovana Otaviano, ao Marciolino, por estar a colocar os slides, agradeço imenso. E também gostaria de vos convidar a todos. Eu sei que muita gente do Porto, de Portugal, está a ouvir ou vai ouvir-nos, e gostaria de convidar a todos para estarem presentes no dia 23. Vou estar presente na Feira do Livro do Porto, que se realiza no Palácio de Cristal, pelas 15 horas, com a Atlantic Books, que é a minha editora que tem publicado os meus livros, os meus 3 últimos livros, em Portugal e no Brasil, simultaneamente com a IP das Letras. E eu vou estar pelas 15 horas para uma sessão de autógrafos, para declamarem os meus poemas, para estar com as minhas amizades e com outros potenciais leitores e fãs, quem sabe, que possam gostar e apreciar leitura, literatura portuguesa com humor e com amor, que é o que eu também procuro transmitir ao próximo e aos leitores. Também me considero uma poetisa, uma escritora moderna, não é? Bem como a todos que frequentam a Tertúlia Poética dos Afetos, claro, e tantas outras pessoas e poetas, escritores, seres humanos que tenho conhecido também além fronteiras, como no Brasil, por me brindarem com a sua literatura, com as suas amizades. Tem sido muito gratificante para mim, muito gratificante mesmo. É com muita honra e com muito orgulho que eu agradeço a Deus por me ter escolhido para esta tarefa, não é? Para esta missão, acompanhada com este dom, porque é um privilégio. Nunca estamos sós, estamos sempre acompanhados com a poesia, e a poesia é uma das nossas maiores aliadas. A escrita, a poesia, a literatura, e eu agradeço imenso a todos os ouvintes que nos estão a escutar, quer no YouTube, quer na Rádio Sila. Agradeço imenso por me terem escutado, e quero mandar também um grande beijinho e um grande abraço da cidade do Porto, Portugal, para todos vós, com muito carinho, com muito afeto, porque o meu objetivo não é só ser uma escritora, escrever e taxativamente o que sinto, mas também acompanhar com amor em amizade, com afetos, com afetividade, porque estamos a presenciar muitas guerras, muitas pestes, como tivemos na pandemia, e, na minha opinião, eu pensava ser para bem da humanidade. Por um lado foi para bem da humanidade, mas por outro lado as pessoas ficaram mais egoístas, a olhar mais para o seu próprio umbigo. Eu penso que a literatura também é uma forma de aproximar e uma forma de tornar as pessoas mais humanas, como António Zambujo costuma dizer, é um músico, cantor português, poeta também das palavras, que uma poesia por dia torna as pessoas mais humanas. É esse o conselho que eu deixo. Eu não consigo passar um dia sem ler um poema, uma prosa, uma crónica, também sem escrever, porque a escrita
também já faz parte da minha vida, eu penso que todos os escritores também assim o sentem, e futuramente eu gostava de dar aulas de escrita criativa, vamos ver o que o universo me proporciona, e por isso estou muito feliz. É a primeira vez que estou a falar convosco assim numa palestra, numa pequena palestra, não é? Uma amostra online, por isso desculpem alguma coisa, mas é a minha sinceridade e a minha simplicidade que falam mais alto neste momento. Aqui está calor em Portugal, e por isso é um momento de frescura com esta literatura portuguesa de tantos escritores que têm frequentado a tertúlia poética dos afetos, de Espinho, de Viana do Castelo, de Lisboa, de Macau, como já referi, de tantos outros locais. É um elixir para a alma e para o coração. Eu queria deixar convosco uma frase que eu escolhi para vos brindar. Vamos lá ver se eu encontro a dita frase que eu escrevi. Tenho que encontrar. Só um minutinho. Olhem, eu não estou a encontrar a frase, mas o que eu vos quero dizer é que foi muito bom para mim estar convosco e já encontrei. A literatura portuguesa não é apenas o que está escrito nos livros. É a voz de um povo que, geração após geração, escreve a sua própria liberdade. Deixo convosco o meu abraço de afetos. Eu não sei se colocaram alguma questão. Eu gostaria de perguntar ao Marcialino, que é ele que está a ver, se colocaram alguma questão. Marcialino. Mônica, você me ouve? Sim. Olá, novamente, Cristiane. A sua poesia, ela é marcada pelo humor, né? O Sim. humor é uma característica importante da sua escrita, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. O seu patrono também é o Bocage, né? E eu queria que você falasse um pouquinho qual a sua maior fonte de inspiração para escrever, quais são os seus objetivos, próximos passos, né? Os próximos objetivos, já que você publicou recentemente um livro de poesia. E se você gostaria de ler um trechinho de algum poema seu, declamar um poema seu para que nós pudéssemos ouvir, né? E eu parabenizo porque eu acompanho o seu trabalho e eu acho bastante interessante essa poesia, sempre com bastante humor, né? Que você sempre coloca bastante assim o humor na tua escrita. Então você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. O meu objetivo com a minha poesia é fazer com que as pessoas se sintam amadas e felizes. Eu gosto e sinto-me também muito feliz quando eu leio as críticas à minha poesia, como a Cristiane falou, que acha interessante, pensa ser interessante a opinião dela, que a minha poesia contenha humor. O meu patrono, eu escolhi o Bocage na Sila, precisamente pelo humor e pela transposição das palavras dele naquela altura. Portanto, ele transmitia palavras avançadas para
para a sua época. E o que eu pretendo com a minha poesia é realmente fazer com que as pessoas se sintam alegres, felizes e contentes. Porque eu penso que o mundo precisa de ânimo, de alegria, até porque eu comecei a minha poesia com poesias de poemas de autoajuda. Então, fui selecionando ao longo do tempo os poemas de humor e deu o resultado, que foi o meu último livro de poesia, Um Amor Fora da Caixa. Eu tinha escolhido um poema do meu livro Harmonia entre Prosa e Poesia para declamar, mas como a Cristiane falou no meu Humor Fora da Caixa, eu posso declamar um poema sobre humor, uma vez que a Cristiane gosta e penso que também muitos leitores possam apreciar a poesia com humor, porque não é muitas poetisas e poetas que escrevem poesia com humor, por isso eu decidi publicar o meu Humor Fora da Caixa, é o livro que eu vou estar na Feira do Livro do Porto, embora já tenha o meu Nikita, que é o meu primeiro conto infantil publicado. Eu vou só, se me permitem, com licença, buscar então o meu livro, O Amor Fora da Caixa, que é este aqui, para vos poder ler então um poema de humor. Tenho aqui algumas opiniões na contracapa de leitores espalhados pelo país e também pelo mundo, na Madeira, em Angola, em Viana do Castelo, em Gondomar. Eu vou então escolher um poema. Eu acho que é adequado para o Brasil, porque aqui a temperatura estão altas, mas em certas partes do Brasil a temperatura está mais fresquinha. E então eu vou só colocar os meus óculos de ler. Vou também, se me permitem, beber um bocadinho de água. E vou ler então, do meu Humor Fora da Caixa, o poema intitulado Nunca Preciso do Edredão. Para além de ser peludo, o meu homem é cabeludo, muito giro, um garanhão. Bom coração, parece um leão. Nunca preciso do edredão. Nada de arrepios, só escaldão. Tanto pelo, é verdade. E eu adoro, que felicidade. Para além de ser peludo, o meu homem é cabeludo. Um garanhão, muito giro, parece um leão. A ele me atiro. Nunca preciso do edredão. Nada de arrepios, só escaldão. Diz que os pelos ficam a deixa. Tão felino, não tenho queixa. E ruge, parece um leão. Desculpem lá este engasgamento, mas pronto, é fruto de estar ao vivo. Tenho aqui outro poema que posso ler, que é Brincando com Poesia. Hoje vamos brincar, beijos a tirar ao ar, cruzar os braços, nos abraçar, dançar, rodopiar, a manta pintar, para feliz ficar, a tarde adocicar, laços de amor espalhar, alegria e bom humor,
para dissipar a dor. Queres provar? Experimenta. Toca a participar, que vais amar. Beijinhos a voar, agarra. Não te vais cansar. É um livro que realmente tem imensos poemas de humor. Aliás, são todos poemas de humor. E eu penso que tenho aqui outro que vos posso ler, que é Onde se mete em caixa. Ela tem um buraco fora da caixa. Em todo lado faz bom. Onde se mete em caixa. Na maçaneta da porta, esteja direita ou torta, no puxador do móvel, ela fica logo imóvel. E não só o buraco é fora da caixa, também o seu caco, que é a cabeça, não é? Uma metáfora. De ideias se despacha, do amor ao humor, da líbido ao sorriso, com ou sem siso. Ela é paixão, faz furor. Sai da caixa e o buraco, o coco, encaixa. Este poema, penso que retrata um pouquinho da minha pessoa e da pergunta que a Cristiane fez, das perguntas que a Cristiane fez, porque eu considero-me uma escritora fora da caixa e, por isso, onde me meto, eu encaixo. E também o poema que eu li, Brincando com Poesia, é mesmo com esse objetivo, demonstrar que a poesia dá para brincar com as palavras, porque se nós conseguimos fazer trocadilhos com as palavras, nós conseguimos brincar com elas. Então, eu decidi construir este livro nesse âmbito, para demonstrar às pessoas que não é só a poesia triste, a poesia nostálgica, que os escritores podem escrever, porque com criatividade, com imaginação, podemos brincar com as palavras e com amor, fazer humor. Esse é o meu objetivo. Cristiane, tem mais alguma pergunta? Ou o Marciolino? Olá! Cristiane, eu respondi a todas as perguntas que me fez? Sim, com certeza. Se o Marciolino tiver alguma pergunta no chat do Silano. Sim, Marciolino. Tem alguma pergunta que me tenham feito que eu não me tenha aparecido aqui, por favor? Sim. Então, né, boa noite a todos os cilanos, o pessoal. Temos aqui alguns comentários, né, lá no YouTube, um pouquinho antes de nós iniciarmos nossa transmissão, né, nosso imortal fundador, Edu Viola, dando os parabéns e dizendo, né, que a palestra será um sucesso, com certeza. Obrigada. A Inês Carolina dizendo boa noite, parabéns a Sila e a confreira Mônica Mesquita. Obrigada. Marinheira de primeira viagem. Ana Rilho também, né, a escritora. Boa noite a todos, parabéns, confreira Mônica, damos parabéns. Obrigada. Marlene Assunção, desejando, né, sucesso sempre. Maria Luísa Brasil também, escritora, que divulga os artistas do nosso Brasil, né, do mundo, também desejando uma boa noite e sucesso. Nossa presidente executiva, né, Leovani Octaviano, dizendo, maravilhosa palestra, né, foi maravilhosa mesmo. Obrigada. Nossa artista plástica, Marli Mendanha, da cidade de Goiás, né, dando boa noite a todos. Aplaudindo, né, dizendo que foi excelente a palestra. Obrigada.
Novamente, a Ana Rilho, palestra muito interessante. Parabéns, Confreira e Arcila. Nosso presidente, José Domingos. Parabéns, Mônica Mesquita, imortal acadêmica fundadora da Arcila. E aplaudindo também, né? Obrigada. E temos uma pergunta da Ana Rilho. A pergunta é a seguinte: a primeira poetisa portuguesa, Luísa Sigeia, acho que é assim que fala mesmo, né? Sim. Escrevia apenas poemas ou também prosa? Ela escrevia também prosa. Eu pesquisei e ela também escrevia prosa. Então, certinho, então. Cristiane. Aqui, pera lá, apareceu mais algumas. Fátima Martins também, né? Damos parabéns. E a Inês. Obrigada. Para lá, Fátima, né? Parabéns, felicidades. A Inês está perguntando: em sua opinião, qual é a maior poetisa portuguesa? Eu sou suspeita porque eu gosto muito de Natália Correia e também de Maria Teresa Horta. Identifico-me muito com estas poetisas. Maria Teresa Horta é uma poetisa que faz parte das Três Marias. Ela é que disputou, portanto, a escrita das cartas das Três Marias. E então, ela era uma poetisa que faleceu recentemente. Ela era muito aguerrida e eu identifico-me muito com ela. Eu não tenho, aliás, o meu Doce de Intimidades e o meu Nudez, que foram os meus anteriores livros antes do Humor Fora da Caixa, são um retrato disso. Eu falo de tudo. Eu penso que os poetas e poetisas devem ser livres na escrita. Então eu identifico-me muito, para mim, Natália Correia, também por audácia e por ser uma poetisa aguerrida, também me identifico com ela. Também tem alguma eroticidade na poesia dela e eu pessoalmente gosto muito de escrever de tudo, mas sou muito fã de poemas eróticos também, não só de humor, de amor, de romantismo, mas também de erotismo, para mostrar aos leitores que conseguem voar através da escrita. E a eroticidade é uma forma também da mulher, e o homem também, claro, conseguir voar através da escrita e conseguir se libertar. Por isso, para mim, Maria Teresa Horta e Natália Correia são, que eu conheço, são duas das minhas grandes poetisas preferidas. Tem mais duas perguntas, né, da Inês. Primeiro, a segunda pergunta dela, né, você gosta da Flor Bela Espanca? Engraçado, eu ia falar mesmo dela. Eu gosto muito da Flor Bela Espanca. Aliás, eu fui convidada pelo Pietro Costa, não sei se conhecem. Ele é muito conhecido aí no Brasil, tem vários livros publicados, também é agente literário, e ele convidou-me para participar numa coletânea em homenagem à Flor Bela Espanca. E ele convidou-me para eu escrever o prefácio. E eu não a mencionei na palestra, nos slides, mas também é uma poetisa que eu gosto muito. Porquê? Porque ela tem um nível literário muito alto. Ela era professora, só que eu não me identifico muito com os poemas dela nostálgicos e tristes. Só por isso. Mas é uma poetisa, também considero uma grande poetisa, apesar de não ser das minhas preferidas. A nível de metodologia, de rigor literário, é das minhas preferidas, mas a nível de temáticas poéticas não aprecio tanto, por ser nostálgica e triste, e também por
pela vida dela, que levava, não é, de nostalgia, de tristeza, e ela transportava tudo isso para a sua poesia, mas sem dúvida considero uma grande poetisa. Mônica, como que você acha que hoje em dia dá para incentivar as crianças e os jovens a escrever? Essa escrita com humor, desse lado mais lúdico, pode facilitar o professor a incentivar a criança e o jovem em sala de aula a escrever, a ser um leitor e, de repente, até um provável futuro escritor? Sim, sim, eu penso que sim. O humor ajuda muito os jovens e também os adolescentes e, por que não, as crianças. Até estou a ficar com uma ideia, Cristiane, escrever um conto infantil com humor. Eu penso que é muito gratificante para um professor quando utiliza o humor para também transmitir aos seus alunos, bem como mensagens, porque eu gosto sempre de transmitir mensagens na minha poesia, extra humor, seja com humor ou sem humor. Eu gosto de transmitir mensagens que levem o leitor a refletir. E este meu último livro, que é o primeiro infantil, primeiro conto infantil, intitulado Nikita, a Poetita Catita, eu pretendo transmitir mensagens, porque fala sobre o bullying e fala também sobre histórias infantis com um apelo à imaginação dos pequenos prodígios, não é? Potenciais, para despoltar também o talento para a escrita, porque eu comecei assim, eu comecei com as longas redações na escola, mal sabia ler e escrever, já fazia longas redações e os professores gostavam muito, diziam que era difícil alguém tão pequenino, com 7, 8 anos, já escrever assim e descrever tanto pormenorizado os temas, as temáticas que eles pediam para fazer as redações. E eu comecei a pensar que tinha realmente algum jeito para a escrita desde essa altura. Por isso é muito importante as crianças iniciarem já com essas temáticas, o humor, os afetos, as mensagens humanizadas, mensagens introspectivas, como o bullying, como já mencionei, como também fazer o bem e não olhar a quem. Há tantas mensagens que a poesia consegue transmitir. Esta minha história infantil-juvenil não fala só de poesia, porque tem 2 histórias infantis e 2 poemas. Conta a história de uma menina que começou a escrever desde pequenina. Isso para incentivar já as crianças, desde de tenra idade, a escreverem, a despoltar esse talento nelas, porque todos sabem escrever, todos conseguem escrever, na minha opinião. Às vezes o incentivo, né? E para que a criança escreva mais, o jovem escreva mais, né? Você costuma, você tem, agora que você tem esse novo livro, Nikita, né? Sim. Você tem ideia de ir às escolas, fazer leitura em bibliotecas, assim, para levar essa escrita de literatura infantil? Você costuma, assim, fazer leitura nas bibliotecas, com a contação de histórias? E sim, como eu estava mais direcionada para a poesia, eu ainda não iniciei essa parte, mas em setembro, porque aqui agora é agosto, não é? Como aí também, como em todo lado, mas aqui em Portugal é época de férias. Então, a partir de setembro, vai iniciar a escola cá. Portanto, vai terminar o período de férias, no início de setembro, e vão iniciar as aulas.
Então, eu pretendo enviar e-mails para as escolas para fazer essas marcações, realmente para levar o Nikita por estas escolas do Porto, quiçá fora do Porto também, veremos a receptividade das escolas e bibliotecas também. Tenho aqui algumas perto de mim, nas próprias escolas. Aliás, eu moro em frente a uma escola, que foi a escola primária, portanto, do primeiro ciclo que eu estudei. Muito interessante. É por aqui que eu quero começar, porque me diz muito. Você quer fazer a leitura de algum trecho do livro Nikita? Se você quiser fazer a leitura de um trechinho para a gente do seu livro Nikita. Eu não queria desvendar muito, porque as histórias que eu vou contar nas escolas, eu praticamente, não é como foi eu que escrevi, eu sei a história da Nikita toda, mas eu posso ler alguma coisa, não me importa nada. Só buscar o livro. Então, com licença. Está aqui o meu novo livro, Nikita, a poetita Catita, tem algumas ilustrações. E o que é que você gostaria de saber? Tem o poema do gato, tem o início da história, que é uma... O poema do gato? É uma menina que tem 11 anos, está aqui. É uma menina que tem 11 anos e começa a ler e escrever já antes de ir para a escola. E eu posso ler, por exemplo, tem uma história do dinossauro Mauro, incluída, tem o poema do gato e tem também a história da formiga e a lombriga. Mas isso depois eu vou contar nas escolas. E tem o poema do bullying, que é para transmitir uma história e fazer ver às pessoas que, portanto, que o bullying não tem entrada, não é? Posso ler um trechinho do poema do gato? Isso. Posso ler. Nikita, ela diz assim, o título é O Gato Peludinho. Eu tenho um gato e não o maltrato. Mia sem parar, mas gosta de o ouvir miar. Também é como se fosse uma mensagem para não se maltratar os animais. Então, é muito peludinho, escuro e fofinho, dou-lhe de beber, também de comer. Faço-lhe festas. Brincamos os dois. É uma festa. Antes, agora e depois. E é porque quer miar. É porque quer miar. É porque quer nanar. E é do meu livro de histórias infantis, Nikita. Eu vou apresentar, portanto, ao público, em princípio, no dia 20 de setembro. Portanto, não falta muito. E depois eu anunciarei. Marcialino, será que tem mais perguntas? Sim, temos mais uma, da Inês. Ela está perguntando qual o autor português que mais te inspira ao escrever? Eu, sinceramente, eu não me inspiro assim em nenhum autor em geral. Tenho um outro patrono,
que não tem livros publicados, mas eu admiro muito a sua escrita, porque fala do amor da forma como eu também o sinto, que se chama José Oliveira Ribeiro. Portanto, ele é representante da Aleipom em Portugal, que é a Academia de Ciências, Letras e Artes de Ponte Nova, aí no Brasil. E eu gosto muito da poesia dele, posso dizer que sou fã dele. Gosto muito também do Mia Couto, mas é porque sou fã. Não é para me inspirar e não é porque sinta que algum autor me inspira. Eu penso que a minha inspiração é divina. Eu penso num tema, penso no que quero, o que quero demonstrar, o que quero escrever e então inspiro-me. Quiçá inspiração divina, inspiração do alto, de Deus, do céu, mas aprecio muito também Fernando Pessoa e Luís Vaz de Camões, claro. Penso ter respondido às perguntas. Sim, aqui não tem mais nenhuma, não sei, a Cristiane. Mônica, foi um prazer esse chá literário com você. E eu já quero agradecer, né, que você venha em outras oportunidades, né, quando você quiser. Foi assim, eu adorei a palestra, foi muito enriquecedora. E a gente queria que você fizesse agora as suas considerações finais. Se você quiser deixar seus contatos, fica à vontade. A gente agradece demais, um abraço forte em você e sucesso sempre, né? E estamos felizes com a sua presença e quiser, o espaço agora é aberto, você fica à vontade, quiser deixar seu e-mail, site e... Obrigada, Cristiane, obrigada. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, quero agradecer à Sila por esta oportunidade, quero agradecer ao Marcialino, à Cristiane, ao José Domingos, ao Júlio, que esteve aí também para colocar na Rádio Sila, a Leovani, a todos que têm estado comigo, todos que têm apreciado o meu trabalho, a todos que têm adquirido os meus livros, não só aqui em Portugal, mas também na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suíça, na França, na Alemanha, no Brasil, claro, obviamente, no Reino Unido, na Islândia. Quero agradecer a todos que nos possam estar a ouvir ou que nos vão escutar mais tarde, devido ao fuso horário. Quero agradecer também à Sila, claro, por esta oportunidade e deixar as minhas redes sociais. Eu tenho um cartão de visita digital, que é o Linktree Mónica Raquel Mesquita, poetisa e escritora. Tenho também um canal no YouTube intitulado Mónica Mesquita, escritora poetisa. Tenho um LinkedIn, Mónica Mesquita, escritora poetisa. Tenho também o meu e-mail, que é monicaraquelmesquita3@gmail.com. Tenho o meu contacto, se o Marciolino quiser colocar o último slide, tem o meu contacto, tem os meus serviços, tem também os meus livros. É o último, Marcelino, o último slide. Eu depois também vou colocar no meu Instagram, exatamente, este mesmo. Este é o meu Linktree, em baixo, e também o meu contacto telefónico. Tenho também o meu Instagram, também é Mónica Mesquita, poetisa escritora, e estou aberta. Tenho Facebook, também é Mónica Mesquita. Se me quiserem encontrar, basta também colocar no Google o título de um dos meus livros ou então mesmo o meu nome, que aparece
as minhas redes sociais, aparece Atlantic Books e Pé das Letras, que são as minhas editoras. E agora também com o meu Nikita, na editora Artlogi, está aqui, com a editora Artlogi. E muito obrigada. Quero deixar um coração enorme para todos, para todas as minhas amizades, para todos os meus fãs, para todos os leitores, para todos os chilanos, para todos os ouvintes. Um grande abraço de afetos e beijinhos no vosso coração. Muitas felicidades. E leiam, porque ler dá saúde e alegria também. É como o António Zambujo diz, uma poesia por dia, não sabem o bem que vos fazia. Muito obrigada, Mônica Mesquita, obrigada a todos os cilanos que nos acompanharam até agora, obrigada à parte técnica, Marcionílio, Júlio da Rádio Cidade, gratidão ao seu José Domingos, Leovânia Otaviano, e um grande abraço, Mônica. Sucesso sempre e gratidão. Muito obrigada, Cristiane. É recíproco. Até breve. Até Beijinhos. breve. Até breve. Obrigada. Gratidão. Nós que agradecemos. Obrigada.